Boa noite de vitória. Se você puder, abra juntamente comigo no livro de Josué, capítulo de número 24. Eu quero dedicar, agradecer ao Senhor Jesus essa oportunidade que Ele tem me concedido de 10 anos depois voltar aqui nesse lugar. Glória a Deus. Que Deus abençoe Pastor Antônio, Pastora Milena, a toda esta casa. Quando eu vim aqui não era assim, irmãos. Está lindo, glória a Deus. Porque o Senhor, Ele é o Deus que Ele começa e Ele dá continuidade à sua obra, né? Deus é bom. E eu vim acompanhado da minha noiva, a missionária Vanessa. E ontem eu estava meditando nessa palavra, na verdade anteontem e ontem, e o Senhor me colocou no coração para estar conversando com a igreja acerca desse capítulo 24. Amém, irmãos? Amém. Se você puder, acompanhe aí. Vamos fazer uma leitura bem rápida, porém ela é um pouquinho longa, que diz assim, Josué capítulo 24, 1 em diante. Depois juntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, e chamou os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitava vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe a Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão a ferir ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, vieram ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavalheiros até o Mar Vermelho, e clamando ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, eu os dei na vossa mão, e possuíste a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou a chamar a Balaão, filho de Beor, que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele, pelo que abençoando vós ele vos abençoou, e livrei-os da sua mão. 11. E passando-vos o rio Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigarzeus, os heveus, os jebuseus. Porém, eu os dei na vossa mão, e enviei vergões diante de vós, que os expelisse de diante de vós, com ambos o rei dos amorreus, com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitaste nela, e comedes das vinhas e das olivas que não plantaste. 14. Agora, pois,
Temei ao Senhor vosso Deus e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais, se aos deuses quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu gosto sempre de ler uma boa parte do texto, para que a mensagem não seja algo aleatório. Como professor, leitura é algo bem tranquilo para a gente. E como professor, eu preciso fazer primeiro você entender o texto, para só no final eu poder fazer algum e qualquer tipo de aplicação. Você sabe que Josué aqui é um líder muito respeitado. Ele vem num contexto onde ele foi preparado por um dos maiores líderes, na minha visão, foi Moisés. E quando o Senhor recolhe Moisés, agora Josué precisa tomar a frente e continuar a obra. A Bíblia conta e nos diz que nos dias da morte de Moisés, Josué parece que fica meio disperso, porque a sua cultura lhe dá um tempo de lamento, um tempo de luto. E se você ler o capítulo de número 1, o tempo do luto se encerrou, porém Josué continua enlutado. E existem coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos mudar o disco. Aleluia! E Josué sente mesmo aquilo sendo, a sua tradição sendo um tempo bem propício de se chorar, de se lastimar. A Bíblia diz que Josué agora passa desse tempo, e a Bíblia não diz quanto tempo, mas é tão interessante que a Bíblia vai dizer que é tão sério que Deus precisa intervir no choro de Josué. Olha o perigo de deixarmos ser levado pelas nossas emoções. É tão sério que Deus precisa descer no arraial e acabar o tempo do choro de Josué. Aleluia! É tão forte que Deus precisa bradar dos altos céus e dizer: acabou, chega, já deu, por isso não dá mais para chorar. A Bíblia diz que Deus vai falar com Josué, olha só: Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, levanta, toma esse povo e façam eles atravessar o Jordão, a terra em que eu jurei os vossos pais darem. Você lendo assim, parece até que Deus é insensível, né? Você lendo assim, parece que Deus não tem sentimento, que Deus é um ogro, que Deus é grosso. Não. É porque Deus, ele é tão lindo, ele é tão glorioso, que muitas das vezes ele precisa intervir nos nossos sentimentos para a gente não se debulhar em sentimentos descontrolados. Josué chora, só que o tempo do choro já era para ter acabado. Aleluia! Tem gente chorando por aquilo que já deveria ter sido encerrado. Meu Deus! Deus desce, fala, e Josué
se levanta na força daquela palavra e segue. O capítulo de número 24 não é um jovem mais. O capítulo de número 24 já é um senhor de idade, aonde traz consigo a bagagem de muitas guerras, de muitas lutas, de muitas experiências. O capítulo de número 24 agora já é um homem robusto em experiência falando. E agora acontece algo. Josué ele precisa trazer à memória do povo quem eles são. Aleluia. Mas também de onde eles saíram. Aparentemente nós viemos falando sobre isso no carro, eu e o pastor. Josué precisa agora trazer à memória do povo, primeiro ponto, que eu gostaria de trabalhar aqui à igreja, é que eles não tinham condição nenhuma de estarem aonde estão. Verdade. Primeiro ponto em que Josué vai trazer uma reunião, vai chamar a liderança, os maiorais, e vai lembrar de onde o Senhor os arrancou. Glória a Deus. Não sei se você conhece, tem uma música que diz assim, talvez você ache que é modinha, mas eu lembro dela como se eu ouvisse desde a primeira vez. Eu me lembro que eu estava numa tribulação muito grande. Eu fui pregar numa igreja chamada Luz do Mundo, lá em Seropédica. Igreja imensa, imensa, imensa de grande. Eu cheguei naquele lugar, irmãos. Eu só cheguei porque eu tinha um compromisso mesmo com os irmãos e eles já tinham marcado comigo há muitos meses. Mas sabe quando você está naqueles dias de angústia tão terrível e tremenda, mas eu cheguei. Porque se tem uma coisa que eu aprendi a honrar com a palavra que saiu. Aleluia. Bem ou mal, eu vou estar lá. Se eu disse, eu vou estar lá. E eu fui. E irmãos, tudo estava uma benção, mas eu estava em Nárnia. De tanta tribulação que estava. Mas aí foi uma mocinha desse tamanho, uma adolescentezinha, bem magrelinha. E foi lá no dirigente, enquanto tinha um irmão na oportunidade, e pediu oportunidade para o dirigente. E disse assim: irmão, deixa eu cantar uma música que Deus mandou. Eu ouvi porque eu estava no altar e ela foi no altar. E o dirigente falou assim: tá bom, depois eu deixo. Ela foi a segunda vez: irmão, deixa eu cantar uma música que Deus mandou. E aí eu falei para o dirigente: deixa ela cantar. Se Deus mandou, tá mandado. Eu lembro que ela cantou assim, ó: nem era para você estar aqui. Você conhece essa música? Mas essa frase me pegou muito. Porque o povo está neste ambiente, comendo, bebendo, guardados, protegidos, equipados, prósperos, mas se esqueceram de onde saíram. É forte, hein? Só que agora tem alguém que não teve amnésia. Tem alguém que, independente do que está vivenciando, ele entende: eu não estou aqui pelo meu mérito, eu não estou aqui porque eu fui forte, eu não estou aqui porque eu fui grande, eu estou aqui porque ele me colocou aqui. Aleluia! E Josué vai trazer a memória, vamos lembrar. Mas não vamos lembrar de qualquer jeito, vamos lembrar desde o início. Lembra que vocês eram uma nação pagã? Forte. Lembra que vocês eram uma nação que não tinha pacto com Deus? Glória a Deus. E olha o que Josué vai dizer. Capítulo 24, verso de número 1.
chamou Josué todo, verso de número 2, e disse Josué ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, o Senhor vos tirou. Glória a Deus. Irmão, existia geograficamente falando, um rio que fazia a divisão de onde o Senhor está falando, onde eles estão, e de onde o Senhor os arrancou para o ambiente onde eles estão. E o local aonde a história começa é uma casa idólatra. É uma casa que não conhece o Senhor, conhece dos deuses, mas não conhece de Deus. Conhece de religião, mas não conhece Deus. Meu Deus. Conhece misticismo, mas não conhece Deus. A casa aonde a história do povo se inicia não era uma casa crente, era uma casa onde o dinheiro era ganho com aquilo que o nosso Deus condena, que são imagens de escultura. Verdade. Mas eu acho lindo que quando Deus tem um negócio com alguém, não importa o ambiente, Ele entra Aleluia. sem precisar pedir licença. Eu passei a minha infância toda dizendo assim, eu pregava assim: Deus só entra onde Ele é convidado. Deus só entra onde Ele deixa. Deus só entra até onde a gente permite. Mas aí a gente vai crescendo, né, irmão? A gente vai crescendo, a gente vai lendo, a gente vai aprendendo, e o Senhor vai nos instruindo. E eu vim te dizer que isso é papo furado, isso é mentira. Deus entra onde Ele quiser, na hora que Ele quiser, no momento em que Ele quiser. Aleluia. E Ele nem precisa pedir licença. Mas aqui Deus não é bem-vindo. Ele não precisa ser bem-vindo para entrar em um lugar. Ele só precisa ter propósito. Se Ele tiver propósito, ele entra no prostíbulo, ele entra na boca de fumo, ele entra na maconha, ele entra no pó, ele entra no crack, ele entra no rachixe, ele entra, irmão, no bar, ele entra na discoteca, ele entra na umbanda, na quimbanda, no candomblé, na magia negra. Não importa! Se tiver um Abraão lá dentro, ele vai entrar e ele vai entrar. Aleluia. Glória a Deus. Deus não precisa, irmão, nem do meu, nem do teu alvará para entrar em lugar nenhum. Verdade. Aleluia. O salmista vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há, e os moradores dela. Tudo é de Deus, irmão. Glória a Deus. Ele vai pedir licença para entrar naquilo que é dele. É a gente que coloca Deus como se Deus fosse só uma entidade que precisa de licença para entrar. Deus não, irmão. Aleluia. Deus entra mesmo. E Ele não quer nem saber se tu tá afim que Ele entra ou não. E Ele não quer nem saber se aqui bate tambor, se bate palma. Ele entra, Ele quebra, Ele faz, Ele entra, Ele fecha, Ele abre, Ele faz o que lhe apraz. Ele é Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que ao entrar lá, ninguém conhecia. Mas Ele se fez conhecido porque o nosso Deus é um Deus que se revela aos seus. Se você quiser conhecer Ele, Ele está disponível nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que Deus se revela a Abraão, não em uma forma visível, mas agora de uma forma audível. E a Bíblia diz que a sua revelação vai ser assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. É essa a revelação. Aleluia. Deus não vai dizer que vai dar, Deus não vai dizer que vai fazer grande, Deus não vai dizer que vai ter carro, vai ter gente, Deus não vai dizer que vai ter fama. A proposta é: Abraão,
irmão, eu vejo o povo apelando pro povo entrar. Vem que tem, vem que vai fazer, vem que vai mexer, vem que, oh, irmão, a proposta do céu nunca foi engodar o coração da humanidade. A proposta do céu é sempre largar o lugar de bagagem, o lugar da idolatria, o lugar de conforto e pisar na estrada que ele tem, irmão, chamado Nova Canaã Celestial. Aleluia. Não precisa apelar, não precisa inventar, irmão. Se Deus estiver dando, amém. Mas não precisa mentir pro povo entrar. Quem tiver que subir a escada, vai subir. Aleluia. Mas eu vejo o povo apelando. Irmão, eu ando por aí em cada campanha que às vezes eu tenho que ficar chateando a pessoa. É esse tema mesmo? Porque me dão um tema, aí botam um texto que não tem nada a ver com o tema. E aí a pessoa que me importuna, a pessoa que me pede data, a pessoa que me convida, aí eu vou lá pra ela, a pessoa não gosta. Entrega o recado, mano. Ô irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa de pataquada. Se ele tiver que fazer, ele faz. Ele só precisa de corações derramados na sua presença. Ele só precisa de pessoas ligadas. Ele só precisa de uma igreja no propósito. Ele não precisa ficar oferecendo. Vem que eu vou te dar, vem que eu vou abrir, vem que eu vou fazer. Sabe qual é a proposta? Jesus está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a proposta para essa noite. Aleluia. Josué agora vai trazer a memória do povo. Aleluia. Oh, glória. E o início é assim, ó. Sai daí, mete teu pé e vem. Pra onde? Só vem. Irmãos, viver na dependência do céu é uma coisa terrível. Verdade. Nem todos sabem o que é isso. E nem todos saberão o que é isso. Porque Abraão tem um conforto. Abraão tem uma profissão, tem uma segurança, tem uma estabilidade. Mas Deus quer mostrar para ele que ninguém é estável estando fora do propósito. Aleluia. Ninguém, irmão. Estabilidade mesmo é estar dentro do propósito. Tem gente que ganha milhões e milhões de reais. Vai chamar o neguinho da favela que é apenas um terapeutazinho e um professorzinho para orar. Porque ganha milhões e milhões, mas está cheio de demônio. Vai, faz terapia, volta, não funciona. Por quê? Ah, irmão. Meu Deus. A paz que excede todo entendimento, é só Jesus que dá. Aleluia. Abraão aceita a proposta. Não te conheço, não sei quem tu é, só estou crendo nessa voz. Estou indo. Irmãos, eu confesso que às vezes eu sinto vergonha, porque às vezes a gente estuda Deus, tem várias experiências com Deus, e mesmo assim a gente duvida de Deus. A primeira vez que o cara ouviu a voz desse Deus, que para ele era estranho, ele não pensou, não estou estudando, deixa eu pensar, deixa eu ver, não estou indo. Aleluia. Aqui pegar, e foi, é por isso que ele é o pai da fé. Aleluia. A Bíblia diz que agora, olha o interessante, agora Deus vai fazer promessa, mas Deus só faz promessa a ele depois que ele se enquadra no propósito. Irmão, não é contrário, não é primeiro a promessa para depois o irmão Luiz entrar no propósito. Primeiro eu entro no propósito, primeiro eu aceito o propósito, primeiro eu me encaixo no propósito, primeiro eu vivo o propósito. Aí, se eu não falhar no propósito, Deus me faz promessa. Glória a Deus. Deus vai fazer promessas. E dentre todas as promessas, uma é a que a gente precisa entrar para contar a história do capítulo 24, é essa. Eu vou te fazer pai de muita gente.
Abraão, das tuas entranhas vai sair uma multidão de gente e eu vou abençoar a tua descendência e toda a tua posteridade, toda. Aleluia. Irmão, quando ele sai sem nada, tem aquele tem depar com o sobrinho, mas ali Abraão já é bem de vida, já é rico, já é poderoso. A Bíblia diz que na Mesopotâmia não houve homem mais rico do que ele. Só que Deus está falando para ele que vai dar uma pancada de gente das entranhas dele. Impossível, porque ele é velho, sua esposa também, e além de velha, o tempo passou, e além do tempo ter passado, ainda era doente. Deus é Deus. Aleluia. Ele é Deus. E a Bíblia diz que agora ele está tão satisfeito com a vida, que nem filho mais ele quer. Que ele vai dizer assim: ó Senhor, tu já me abençoou tanto, já fez tudo que o Senhor falou, menos isso. Eu vou dar tudo que eu tenho para esse menino que nasceu aqui, ó, durante o trabalho, pro Eliezer da Macena. Eu gosto dele, é um menino bom, eu vou abençoar a vida dele. Mas não, irmão, quando Deus falar que é X, é X. Aleluia. Vai passar céu, vai passar terra, vai morrer gente, vai nascer gente. Deus não volta atrás com a sua palavra. Aleluia. Ele não é menino de recado, ele não é moleque emocionado. Se Deus falou que vai ser, vai ser. Se falou que vai trazer, vai trazer. Se falou que vai fazer. Aguarde no Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que um dia o Senhor fala assim: deixa eu falar contigo, Abraão, vem que sai aí da tua casinha, olha, pode tu contemplar o céu estrelado? Tu podes contar, não pode, né? Agora, os pés que tu pisa, areia, tu pode também contemplar e contar cada grão que existe, não pode. Vai ser assim. Aleluia. Que a partir de ti eu vou fazer os teus descendentes. Sarai. Não porque ela é incrédula, irmãos. Entenda aqui que esse riso não é porque esta mulher é incrédula. É porque ela não acredita que possa acontecer com ela. Porque existem pessoas que creem em milagre. Elas só não creem que pode acontecer com elas. Quando ela ri, o anjo desce. Tu vai engolir essa tua risada. Aleluia. Daqui ao tempo determinado eu vou voltar. Aleluia. E tu vai ter gerado. O tempo passou. Gerou, não gerou? Gerou. Mesmo no meio daquela confusão toda que você sabe, mas aqui o interessante da história não é esse. O interessante é dizer que Deus cumpre com a sua palavra. Aleluia. A Bíblia agora diz que tem Moisés. O povo está lá preso. O povo está lá cativo. Mas por quê? Porque a intenção de Deus é que ele reinasse sobre o seu povo. Mas já que o povo não quis, eles foram escravizados. A busca pela liberdade tornou eles escravos. Meu Deus. Liberdade é só em Jesus. Aleluia. Aleluia. O povo acha que ser livre é falar tudo, é fazer tudo, é vestir tudo, é ir para tudo, é ser tudo que quer na hora que quiser. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Você é escravo do tempo, escravo das coisas, escravo das pessoas, escravo e refém de sentimentos. Sabe o que é ser livre? Ser livre é você entregar o direito de escolha na mão de Deus. Aleluia.
De vez em quando eu quero muito, mas eu sei que eu não posso, porque a palavra me proíbe. O fato da palavra me proibir, isso não significa que eu não vou querer. Por contrário, quanto mais proibição a palavra tem, mais a minha carne vai se inclinar para aquilo que a palavra rejeita. Mas eu sou tão livre, que eu resolvi deixar o meu direito de escolha na mão daquele que é todo poderoso. Glória a Deus. Porque quem acha que é livre é assim: quando vê, não quis, mas já fez. Quando vê, não era para dar, mas já foi. Quando vê, eu nem queria, mas já aconteceu. Ser livre é entregar as suas emoções a Deus. A Bíblia diz que agora eles buscam liberdade, viram cativos, viram escravos e agora querem liberdade de novo. O povo é difícil. Aleluia. O povo é complicado, nunca sabe o que quer. Tá comendo puro, reclama que tá comendo só arroz e feijão. Aí passa uma semana comendo o frango, já estou enjoado de frango. Aí tá, aí o negócio melhora. Fiquei enjoado de comer minha comida. Aí se dá luxo, gasta dinheiro fora, depois fica devendo as contas. E o povo é complicado. Aleluia. Reclama de Deus, porque o início é assim. Reclama de Deus no tempo de Abraão por causa das regras que Deus coloca. Aí Deus se afasta, porque Deus não fica brincando. Se você não quer, não quer. Não, Deus não vai ficar brigando, porque ele é palhaço, ele vai ficar mentindo força com você, não. Olha como o Senhor falou para Moisés: Moisés, eu não vou nem ir no meio desse povo, porque se eu for, eu vou matar todo mundo. Então Deus, irmão, não mede força com gente. Até porque não precisa disso. A Bíblia vai dizer que ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Se a terra derrete, imagine você. Aleluia. Aí passa, eles não querem, porque eles acham que as regras de Deus é muito chata, é muito quadrado, é muito antiquado. Bom, segue. Agora são escravizados. Aí agora, eles estão dentro do Egito, pedindo para o Deus que iniciou tudo com eles voltar e socorrer eles. Aí agora Deus levanta Moisés, arranca eles do Egito e no meio da trajetória, olha o que eles falam: era melhor a gente ter continuado no Egito. Ô praga ruim, irmão, povo. São umas pestes ruins, irmão. Na realidade, o povo nunca quis ser liberto. O povo não quer um Senhor. O povo quer alguém que lhe faça tudo do seu bel prazer. Meu Deus. Só que eu vim te dar um recado: esse não é Jeová. Porque os deuses do lado de lá, eles aceitam dividir. Jeová não. Aleluia. Os deuses do lado de lá, você pode dançar segunda, beber na terça, dar uma sarradinha na quarta, vem pro culto da família na quinta e chora. Glória a Deus. Aleluia. Na sexta, tu pode ir pro sextor. No sábado, tu vai pra resenha. No domingo, você descansa para começar a segunda-feira. E os deuses do lado de lá não vão te cobrar nada. Mas se você vier pro lado daqui, aleluia, ele não divide a sua glória com ninguém. Glórias a Deus. Com ele não dá para viver com uma roupa aqui, outra lá, com uma brincadeira aqui, outra lá, com um tipo de dança aqui, outro lá, com um tipo de fala aqui, outro lá. Aqui é 100% dele. Aqui tem que estar mergulhado nele. Aqui tem que estar refinado nele. Aqui tem que estar com ele. E não pode ter dois papos. Aleluia. Mas os deuses do lado de lá, irmão, não são ciumentos. Eles aceitam dividir. O nosso Deus não. Deus não divide, não. Ou tu é inteiramente ou não é nada.
aí agora, dentre tudo isso, mesmo eles tendo vontade, saíram do Egito, no meio do caminho tem vontade de voltar para o Egito, Deus livra eles do Egito e dos egípcios. E Deus faz uma promessa muito poderosa, vai dizer assim, olha só o que eu vou dizer para vocês, Israel. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, anota aí, nunca mais vocês vão ver. Glórias a Deus. Nunca mais. Irmão, Deus abre o mar, o povo passa. E aí os egípcios pensam, eles pensam que vão conseguir alcançar o povo de Deus. Essa é a ideia deles. Eles imaginam que como um tempo atrás eles disseram, Israel saiu como um cão sem dono e está perdido. Ô irmão, brinca com todo mundo, só não ofende a menina dos olhos do céu. Glória a Deus. Mar abre, eles estão lá. A Bíblia diz que os egípcios, no meio do mar, Deus coloca trevas, cega eles e dá ordem às águas para os engolirem. E matou o cavalo e o cavaleiro. Nunca mais. Quem amedrontou vai amedrontar. Glória a Deus. Nunca mais. Quem perseguiu vai perseguir. Nunca mais. Quem botou para correr vai correr atrás. Nunca mais. Tem coisa que Deus quer dar um basta definitivo. Aleluia. A Bíblia conta que agora, mesmo Deus fazendo tudo isso, tu acha que o povo está feliz? Só murmuração. Não tem água, Moisés! Tá bom, não tem egípcio, mas também não tem água, Moisés! E olha que era o cara mais manso da terra. Pegou, irmão, o cajado para não dar no queimo de um, deu logo 2 vezes na rocha. É porque a vontade não era de bater na rocha, não, era de arregaçar a cabeça dos hebreus logo. E teve água. Tá bom, tem água, mas a gente está cansado de comer maná. Aleluia. A gente quer carne. Moisés, eu vou dar tanta carne que vocês vão colocar ela para fora pelos ouvidos e pelos narizes. Ai, mistério, nós temos. Aleluia. E não para de ser ingrato. Tu só vive reclamando. Deus faz e você nunca agradece. Você nunca levanta a bandeira de ações e graça. Você só vive dizendo ai céus, ai vida, ai isso, ai aquilo. É carne. Oi, irmãos, passou o vento. E a Bíblia vai dizer que um vento quente trouxe as cordonizes. Eles comeram tanta carne que estavam colocando para fora. Porque o povo quer mais. Moisés morre. O povo precisa atravessar. Porque não é ali o final deles. Aleluia. Tem um destino que o céu já tinha predestinado para eles. E a Bíblia diz que agora Josué precisa tomar essa posição. Josué assume. E Josué agora vai trazer a responsabilidade para si. E ele vai dizer, olha só, vocês lembram tudo que Deus fez com vocês, por vocês, em prol de vocês? Mas hoje vocês precisam tomar uma decisão. Aleluia. Vocês precisam decidir logo.
Porque do jeito que tá, não dá para atravessar. Ei, na travessia não pode ser levado bagagem. Meu Deus. O negócio é que o povo quer mudar de nível, mas quer mudar de nível com as mesmas atitudes. E aí, enquanto eu estudava, Glória a Deus. eu trabalho com libertação infantil. Enquanto eu estudava, o Senhor me arremetia a algo muito interessante dentro da minha área. E o Senhor me disse assim: Luiz, existe uma diferença muito grande entre maldição hereditária e repetição de ciclos. Forte. O que Josué está dizendo é: os pais de vocês fizeram, não se decidiram, e olha no que eles acabaram vivendo. Agora, vocês têm a oportunidade de fazer diferente. Aleluia. Irmão, às vezes nós não estamos amaldiçoados. E a gente que é do manto, né? Que é da bleia, a gente que gosta de sapatear, de gritar, de rodar, de falar em língua, a gente adora botar culpa no satagoste, no capeta, e dizer que foi a macumbeira, foi a amante do meu marido, foi amante santo. Não é maldição, é repetição de comportamento. Se você não mudar o teu comportamento, a história só vai se repetir. O que Deus está falando é: quebra o ciclo, muda esse negócio. Se você mudar o jeito de ser, de falar, de pensar, de agir, a história também hoje vai começar a tomar um rumo diferente. Aleluia. Porque o que Deus está falando através de Josué é: olha aí, nunca mudaram o jeito de ser. Então não tinha como a história mudar. Só que Josué é o líder. E ele vai dizer assim: ó, vocês precisam decidir, mas tem que decidir hoje. Porque do jeito que tá não dá para ficar, né? Culto de família. Do jeito que tá não dá para ficar. E aí? Se vocês quiserem servir aos deuses que os pais de vocês serviram, segue. Se quiser também servir aos deuses da terra em que vocês estão, segue. Só que tem um negócio: eu estou decidindo por mim e também estou decidindo pela minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Alguém precisa se levantar e quebrar o ciclo repetitivo. Glória a Deus. Eu sempre digo lá em casa: em mim parou. Em mim parou. Vivi, irmão, numa parentela, numa família e parentela, perdão, em que as pessoas começavam o curso, não terminavam. Começavam faculdade, não terminavam. Começavam uma profissão, não terminavam. Eu falei: Senhor, em mim parou. Comecei 5, terminei 5, e se Deus me der graça, vou para a 6ª no nome de Jesus. Aleluia. Ou eu mudo o jeito, irmãos, de fazer as coisas, ou as coisas que aconteceram no passado simplesmente vão se repetir em mim. E aí é mais fácil a gente colocar a culpa onde? No mundo espiritual. Dizer que foi feitiço, dizer que te amarraram 3, 4, 5, 6 vezes, dizer que tem uma macumbeira gritando teu nome de madrugada. Ah, irmão, pelo amor de Deus, há poder no sangue de Jesus. Tem coisa que a mudança de comportamento já vai fazer uma grande diferença na tua vida. Se você assumir o papel. Porque Josué, você vê, Josué não está falando com os filhos, Josué não está perguntando a mulher, nem está perguntando o genro. Ele só está dizendo: pela minha casa eu estou me levantando, então eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Alguém precisa começar a mudar esse negócio. Alguém precisa começar, irmão, a quebrar esse ciclo. Alguém precisa começar a desfazer esse negócio que vem de geração em geração. E Josué vai dizer: decidi
de hoje. Tem coisa que é urgente. Tem coisa que é urgente. Aleluia. Porque Josué vai dizer assim: porque do jeito que vocês estão, vocês não podem servir ao Senhor. Nós queremos muito que a nossa casa sirva ao Senhor, mas nós não damos exemplos. Queremos que o filho ame ao Senhor, mas nós ficamos de saco cheio dos trabalhos da igreja. Poxa, irmão, se você não tiver contentamento, eu vou falar o que eu falo para as minhas ovelhinhas. Vem não, vai atrapalhar o culto. É melhor ficar 2, 3, eu vou te dizer. A casa pega fogo quando está aleluia. Parece que tem 1000 pessoas do que vem cheio de gente. Ai meu Deus, faz um dia. É que a questão vai me ligar, você vai mandar mensagem no grupo. Não, irmão, tá com vontade não? Não vem não. O salmista vai dizer assim: mais vale um dia nos atos da tua presença do que 1000 fora deles. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tu não tem que vir forçado, tu não tem que vir obrigado, tu não tem que vir, irmãos, porque alguém vai falar, alguém vai ligar, alguém vai cobrar. Você tem que vir porque você tem alegria, você tem satisfação de estar na casa do Senhor. Se não for de coração, fica na tua casa. Tu vai ajudar muito mais o ministério do que vindo cheio de peso. Meu Deus. Aleluia, Deus. A ovelha Sueli, eu posso falar que ela é minha ovelha. Foi eu que fui lá no bar e pegar ela, tirar o marido da mão dela, que ela arregaçou com o marido. Foi eu que fui lá diversas vezes ajudar a limpar, tirar os comichão do capeta, que ela tira muito capeta, irmão. E hoje ela é uma das dirigentes de oração. Aleluia. Que o Senhor nos emprestou. Ela chegava na igreja assim: o que tá vendo, meu Senhor? Aí tu passava na rua. Meu Deus. Que isso? Tem mais satisfação de ficar na esquina do que vir pra casa do Senhor. Meu Que Jesus isso? da glória. Josué, sou o pastor da igreja. Desce agora, não te quero no culto. Hã? Não, tu tá muito cansado, tu tá muito fatigado. Vai pra onde te alegra, vai pra porta da tua irmã. Não, pastor, eu quero ir pro culto. Eu não te quero no culto. Não, pastor, eu não te quero no culto. Não, pastor, eu não vou vir mais com essa cara não. Eu não vou vir mais amarrada não. Eu não vou vir mais por obrigação não. Me perdoa, pastor, me ajuda. Eu só tô com dificuldade. Aleluia. Irmão, se não for com alegria, com gozo e com satisfação, não bota a mão nas coisas de Deus. Aleluia. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Tem gente que parece que só se anima quando tem plateia. Quando tem plateia, meu Deus, ele pula, ele roda, ele dá até mortal aqui nessa igreja. Mas quando tem uns gatos no lugar, não, vai embora, vai embora. Aqui não é circo para fazer apresentações. Glória a Deus. Aqui é lugar de guerra, é lugar de peleja, é lugar de batalha, é lugar de travar. Louvado seja o nome do Senhor. Batalhas das regiões celestiais. É aqui que Deus decide coisas na minha e na tua vida. É aqui que Deus decide vitórias. É aqui que Deus decide livramentos. É a partir daqui que Deus visita ambientes. É a partir daqui que Deus liberta pessoas, que liberta vidas. Então quando você adentrar, adentra se derramando, adentra se lançando, adentra entendendo. Os meus pastores precisam da minha ajuda, os meus líderes precisam da minha ajuda. Então eu vou cantar com vontade, eu vou adorar com vontade. Se tiver que tocar, vou tocar. Se tiver que pular, vou pular. Mas não venha, irmão forçado, por favor. Aleluia.
mal, vai para onde vocês quiserem, porque o que não dá é dizer que está atento e fazer borracheiramente. Meu Deus. Se parece mal, tá pesado, tá achando pesado? Pesado era o título que o diabo te dava no mundo, tu lembra? Tu lembra? Tu não é besta? Tá achando demais? Demais é o projeto que ele tem arquitetado para a tua vida. Quer que eu te falo? Te prostituir. Quer que eu te falo? Te botar com uma grama de pó e tu cheirar até da overdose. Tá pesado? Pesado é o plano que Satanás quer. Te trazer o divórcio, acabar com a tua casa, acabar com teus filhos, destruir teu patrimônio. Eu vim te dizer, se parece pesado, vai embora logo, mas se é de coração, decida hoje pela tua casa. Aleluia! Que mensagem, Jesus. Obrigado. A tua casa precisa de alguém que decida. Eu tenho um irmão que Deus falou para minha mãe quando ele estava na barriga, que ele vai ser evangelista. Aí os outros chegam lá, pastora, o Rafael estava baiano não, o evangelista Rafael. Aleluia! Não, mas ele estava, ele é viciado em jogo, irmão. Joga, já apanhou, já quase morreu, já matou a família quase para morrer, mas ela segue acreditando que a palavra que Deus falou para ela não vai cair por terra. Aí quinta-feira passada, aí na hora da recepção, toda quinta, 3 horas, tem círculo de oração. Aí acabou lá o círculo de oração, fizeram uma recepção lá para a pregadora, e a pregadora, minha colega, estava lá, e aí estávamos comendo, bebendo, e aí alguém chegou e ela perguntou, pastora, a senhora só tem o pastor Luiz de filho? Não, eu tenho um pastor inteiro. E aí uma irmã falou assim, tem um que não é crente. Qual dos meus filhos que não é crente? Não. Oi? Ela ficou assim, qual? Não, Rafael é evangelista, ele deve estar evangelizando por aí. Aleluia! E ela fala sério mesmo, irmãos. Porque fé é mesmo sem ver, mas acreditar que já está acontecendo. Aleluia! Se vos parece mal, mas eu, na minha casa, a gente já decidiu já. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Irmão, o que vão fazer não é problema seu. Seu problema é sua casa. A questão aqui é o que você decide pela tua casa. Vai deixar o negócio continuar desandando? Vai deixar Satanás continuar fazendo? Vai deixar o cão continuar infiltrado? Ou você vai se levantar pela tua casa hoje? Aleluia! Jesus se levantou. Ele não se levanta porque ele é muito forte, não. Ele se levanta porque ele sabe, ou eu me levanto, ou senão o círculo vai começar a se repetir de novo. Sabe o que Josué está querendo dizer? A partir de mim, nunca mais. Aleluia! Tem coisa que para o céu dar um basta, eu preciso colocar um ponto final. Fica de pé nessa noite. Coloca a mão na sua cabeça. Feche os seus olhos. Senhor, eu apresento a tua igreja diante de ti. Que essa palavra possa ficar gravada na tábua do nosso coração. Aleluia, Jesus. E que, Senhor, aquilo que eu não consegui comunicar no teu Espírito venha falar de uma força melhor e maior. Oh Jesus, nos ajuda a nos levantar pela nossa casa. Nos ajuda a nos levantar, Senhor, pelos nossos. Nos ajuda, Senhor amado, a não negligenciar o nosso papel. Nos ajuda, Senhor amado, dentre tudo que
está acontecendo, se posicionar e optar por aquilo que é certo. Deus, eu coloco diante de Ti a Tua igreja. Senhor, que esta noite nós possamos sair daqui reflexivos e entender o propósito, Senhor amado, desta mensagem entregue em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, que Ele te guarde, te proteja e que Ele possa esclarecer ao seu coração aquilo que eu não consegui comunicar em nome de Jesus. Amém? Carência das orações da igreja. Você quer conhecer nosso projeto? Depois entra nas nossas redes sociais e aí você vai ver lá o que nós fazemos. Eu trabalho com alfabetização, reforço escolar, terapias, lutas, inteiramente grátis para as crianças da comunidade onde o Senhor tem nos colocado. Eu tenho os doces ali que nós vendemos, focadas. Se você quiser, você pode comprar R$4. Se você não quiser, você pode também comprar e dar para alguém que com certeza alguém vai aceitar. Se você não quiser dar, você pode comprar e nem precisa levar. E que Deus abençoe.